O debate fiscal, parte 3, gastos públicos e efeito multiplicador. No vídeo anterior, nós vimos que os gastos do governo fornecem políticas públicas que podem dar um bom direcionamento para a economia rumo ao desenvolvimento, com justiça social e ambiental, garantindo os direitos da população. E também vimos que é preciso crescimento da renda para alcançar esse desenvolvimento. Agora, vamos ver como os gastos do governo podem estimular o próprio crescimento da renda. Todo o gasto do governo, além de fornecer políticas públicas, tem um outro aspecto, que é a criação de emprego e renda para diversas pessoas na sociedade. Assim, o governo coloca mais dinheiro para circular na economia. Só que não para por aí. Cada pessoa que ele pagou vai usar esse dinheiro para consumir bens e serviços de empresas. E essas empresas vão usar o dinheiro para pagar salários e lucros para outras pessoas, as quais também vão gastar esse dinheiro consumindo coisas de outras empresas. E assim, o dinheiro segue circulando, gerando consumo e renda pela sociedade. Vamos simplificar essa circulação do dinheiro nesse diagrama. Como vimos, o governo faz gastos na economia. Com esses gastos, a renda das pessoas cresce. As pessoas gastam sua renda consumindo de empresas, que pagam salários e lucros para outras pessoas, crescendo novamente a renda da população. E assim, o dinheiro segue circulando, gerando consumo e renda pela sociedade. Dessa forma, o gasto inicial do governo, ao seguir circulando de mão em mão, gera o crescimento da renda para além do seu impacto inicial. Esse fenômeno foi batizado historicamente de efeito multiplicador. Estamos ilustrando o efeito multiplicador com as voltas que o dinheiro dá na economia. Quanto mais voltas, mais efeito multiplicador do gasto público. Mas alguns gastos têm um pequeno efeito multiplicador. Isso porque existem saídas de dinheiro da economia. Vejamos os principais motivos dessas saídas. O primeiro motivo de saída de dinheiro são os impostos que o governo cobra, retirando dinheiro da economia. Mas isso nós vamos explicar nos próximos vídeos. O segundo motivo é quando as pessoas recebem dinheiro e o acumulam nos bancos. Isso porque quando o dinheiro fica guardado nos bancos, ele sai de circulação, ficando no sistema financeiro. Quando uma pessoa recebe bastante dinheiro, uma parte ela gasta, consumindo, mas o restante ela deixa guardado no sistema financeiro, acumulando na poupança, em fundos, ações, tesouro direto, etc. E são as pessoas mais ricas que fazem isso em maior proporção, pois recebem muito mais do que gastam. Por outro lado, as pessoas mais pobres não recebem o suficiente para pagar por todas as suas necessidades e, em geral, acabam cedo ou tarde gastando tudo que receberam, raramente conseguindo acumular no sistema financeiro. Desse modo, quando o dinheiro chega nas pessoas mais ricas, ele sai mais de circulação, pois elas consomem proporcionalmente menos e, por isso, acumulam mais. Já quando ele chega nas pessoas mais pobres, ele continua quase todo circulando. O terceiro motivo que faz o dinheiro sair de circulação é quando o consumo envolve alguma importação. A importação é uma relação complexa, mas através dela quem se beneficia é sobretudo a empresa que produz lá em outro país e os trabalhadores de lá. Vamos ver isso mais de perto? Mesmo quando consumimos algum produto nacional, estamos muitas vezes consumindo algo importado, porque eles são feitos com peças ou serviços que são importados. Por exemplo, muitos alimentos da agricultura nacional envolvem adubos e tratores importados na sua produção. Na prática, os produtos nacionais feitos com insumos nacionais tendem a ser mais simples e são a maioria do que as pessoas mais pobres consomem. Enquanto as pessoas mais ricas consomem muito mais importados ou produtos feitos com peças e serviços importados. Então, novamente, o dinheiro sai mais de circulação quando chega nas pessoas mais ricas, cujo consumo envolve mais importações do que o consumo das pessoas mais pobres. Esses são os 3 motivos para a saída de dinheiro da economia. Quando o governo faz um gasto, ele coloca dinheiro em circulação, mas dependendo do tipo de gasto, ele pode chegar mais nas pessoas ricas ou mais nas pessoas pobres. Gastos que chegam mais em pessoas ricas acabam, em grande parte, saindo de circulação e por isso tem um efeito multiplicador menor.
Já os gastos que distribuem renda para as pessoas mais pobres não saem tanto de circulação, se revertendo a maior parte em consumo, sobretudo de produtos nacionais, gerando mais emprego e renda para outras pessoas no país. Ou seja, tem um efeito multiplicador maior. Dessa forma, gastos do governo que fazem distribuição de renda, como por exemplo os benefícios da Previdência para as pessoas mais pobres ou o Bolsa Família, além de promoverem um bom direcionamento de justiça social, garantindo direitos para a população, são essenciais para o crescimento da renda. Muito bem. Até aqui, vimos que os gastos do governo possuem um efeito multiplicador que gera crescimento da renda. Agora, vamos introduzir um conceito novo. O efeito multiplicador provoca investimentos privados, que aumentam o próprio efeito multiplicador. Vamos entender isso melhor? Vimos que os gastos públicos geram um aumento de emprego e renda na economia. Com isso, as pessoas têm mais dinheiro na mão e vão poder comprar mais coisas que antes. Isso é o que chamamos de um aumento da demanda. As empresas privadas vão ter cada vez mais demanda pelos seus produtos. E para aproveitar essa demanda, para ter mais lucros, elas vão precisar expandir sua produção. Para fazer isso, as empresas vão para o sistema financeiro e pegam um empréstimo, ou o dinheiro que já tinham guardado antes, e colocam na economia, investindo em serviços, obras, máquinas, a fim de expandir sua produção. Parênteses. Esse é um investimento produtivo, envolvendo produção e empregos, e não um investimento financeiro, por exemplo, em ações da Bolsa, que não geram empregos diretamente. Se os gastos públicos são a primeira entrada de dinheiro na economia, os investimentos privados são uma segunda entrada, colocando o dinheiro do sistema financeiro para circular. Esse dinheiro aumenta o efeito multiplicador, realimentando o ciclo de consumo e renda. Retomando, o que acabamos de ver? Os gastos públicos têm um efeito multiplicador que sustenta o aumento da demanda, e o investimento privado é uma consequência do aumento da demanda. Mas vamos debater isso um pouco porque é algo muito polêmico. Na mídia, é colocado como se as empresas privadas quisessem muito investir na economia, criar empregos e gerar renda para a população. E que o governo só causa problemas para o crescimento da economia, atrapalhando as empresas, criando instabilidade com a sua gastança, devendo se afastar para deixar as coisas correrem naturalmente bem. Mas isso não faz sentido. Pois é o aumento da demanda que faz as empresas quererem expandir sua produção. É por isso que elas querem investir. Achar que o investimento privado é a causa que inicia o aumento da demanda não faz sentido, porque ele depende dela para ser lucrativo. O investimento privado é a consequência do aumento da demanda. E a demanda só se mantém crescendo se for amparada pelos gastos públicos, que são a verdadeira causa do aumento da demanda. Isso fica muito evidente com o corte de gastos. Além de perdermos políticas públicas, também diminui a renda em circulação e, com isso, a demanda. Com a queda da demanda, o investimento privado é interrompido, esperando dias melhores. Conclusão. Vimos que os gastos públicos possuem dois lados. Por um lado, os gastos fornecem políticas públicas essenciais para dar um direcionamento na economia. Isso é o que garante que o crescimento se torne um verdadeiro desenvolvimento. Por outro lado, os gastos colocam renda em circulação e por isso possuem um efeito multiplicador. Com isso, aumenta a demanda na economia, que estimula os investimentos privados, o que aumenta mais ainda o impacto dos gastos públicos no crescimento da renda. E o efeito multiplicador é maior quanto mais o gasto em questão distribui renda, ou seja, atinge pessoas mais pobres. No próximo vídeo, vamos continuar nosso debate fiscal analisando os impostos e a justiça social. Até lá!